Ok, nono ano, bem-vindos. Vamos trabalhar agora com o resumo, ou pelo menos as informações importantes para vocês fazerem a sua primeira prova bem, tá certo? Essa prova mensal que vem usará os conceitos dos dois primeiros capítulos, então eu vou rever aquilo que importa. Pode ser que essa revisão leve apenas um vídeo de 1 hora, pode ser que essa revisão leve mais de um vídeo de 1 hora, mas vamos dar uma olhada nisso agora. Eu não sei exatamente quanto tempo eu vou demorar, mas eu sei que a gente vai rever todo o conteúdo necessário, todas as informações e todos os macetes necessários para vocês aprenderem ou se prepararem para essa bendita prova, tá certo? Bora lá. Eu vou aparecer menor para vocês, para a gente poder escrever aqui o que é importante. O primeiro assunto que foi apresentado a vocês foi o assunto de Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um cara que descobriu, né, entre outras regras, ele descobriu uma que foi muito importante, que diz respeito a um triângulo retângulo. Então eu vou devagar, eu vou brincar com cada componente aqui para a gente ir entender, para você se perder o conteúdo. A primeira coisa que você precisa lembrar é o que é um triângulo retângulo. Porque Pitágoras fez as coisas relacionadas com triângulo retângulo. O teorema dele relaciona com triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ele sempre é representado por isso aqui, certo? Então, nós chamamos isso aqui de ângulo reto. Um ângulo reto é um dos ângulos do triângulo retângulo. É o ângulo que tem exatamente 90 graus. Os outros dois ângulos do triângulo não tem 90 graus. Esse cara aqui é um ângulo, ele não tem 90 graus. Esse cara aqui é outro ângulo, ele não tem 90 graus. É claro que você se lembra que a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus. Mas isso não é importante para o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele não faz nada com os ângulos. O Teorema de Pitágoras, ele está relacionado com os lados. Ou seja, o Teorema de Pitágoras não se importa que ângulo é esse, nem se importa que ângulo é esse. Ele não se importa. O Teorema de Pitágoras se preocupa com esse lado aqui, com esse lado aqui e com esse lado aqui. Certo? O Teorema de Pitágoras se preocupa com os lados, não com os ângulos. Então a gente só vai se preocupar com os lados, ok? Pronto. Limpando aqui a minha tela, já sabe o que é um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto. O ângulo reto é formado por aquele quadradinho e aquela bolinha ali, certo? O que a gente precisa saber? Esses lados, eles têm nomes. Os nomes dos lados são hipotenusa e catetos. São dois catetos e uma hipotenusa. Anota isso agora. Você está agora. Se você não fez isso, você vai fazer isso agora. Você vai assistir a esse vídeo com o seu caderno de lado. Seu caderno de lado, certo? Se o seu livro estiver aí de lado, ok. Seu livro de lado, seu caderno do outro lado, você me assistindo. Porque você precisa entender que isso é uma aula. Se é uma aula de revisão, precisa ser tratada como uma aula. Então precisa do seu caderno de lado, você prestando atenção e anotando o que foi importante. O seu livro está aí você marca aquelas palavras importantes, tá certo? Mas eu ainda acho importante, eu acho interessante que você escreva, porque se você escrever os conceitos, você vai memorizar. Então prepara o teu cenário aí, o teu ambiente de estudo. Essa tela no meio, eu falando para você, o seu caderno de lado para você anotar o que é importante. Não brinque, anote o que é importante, certo? Então, quais são os três lados de um triângulo retângulo? A hipotenusa e dois catetos. Dois catetos e uma hipotenusa. Só preciso entender o que é a hipotenusa. Se eu entendo o que é a hipotenusa, eu já entendi o que são os catetos. Veja só. Preste bem atenção a isso. A hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo, o lado com maior medida, o lado mais comprido do triângulo, certo?
Ah, eu vou precisar estar com a régua? Não. A hipotenusa, você sabe quem é a hipotenusa porque ela está do outro lado do ângulo reto. Veja, o ângulo reto está aqui e a hipotenusa está aqui. A hipotenusa não toca no ângulo reto. Não toca no ângulo reto. Os catetos tocam. Vê, tudo que não for hipotenusa é chamado de cateto. Então, esse cateto aqui, ele toca no ângulo reto. Esse cateto aqui, ele toca no ângulo reto. Pronto. Catetos são os lados que tocam no ângulo reto. Hipotenusa é o lado que não toca no ângulo reto porque está do outro lado do triângulo. Já sabe disso, beleza? Pronto. Pitágoras descobriu que existe uma relação matemática. Existe uma relação matemática entre esses três lados. Aí Pitágoras disse o seguinte, ó, olha o que ele viu. Ele percebeu que se você pegar a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa elevada ao quadrado, ela vai ser exatamente igual, vai ter exatamente o mesmo valor do primeiro cateto ao quadrado, vou chamar aqui de cateto 1 ao quadrado, somado ao cateto 2 ao quadrado. Então ele percebeu, Pitágoras percebeu, que se você pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, isso vai ser exatamente igual a somar os quadrados dos dois catetos. Você eleva o primeiro cateto ao quadrado, eleva o segundo cateto ao quadrado e soma. Quando você somar, isso vai ser exatamente igual à hipotenusa ao quadrado. A fórmula que se escreve sempre é essa, né? A ao quadrado, sendo A hipotenusa, é igual a B ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais C ao quadrado. Este é o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Tá certo? Então perceba o seguinte, isso aqui vai ser usado todas as vezes. O Teorema de Pitágoras vai ser usado todas as vezes. Anote aí, o Teorema de Pitágoras vai ser usado todas as vezes que a gente trabalhar com um triângulo retângulo. Todas as vezes que a gente trabalhar com um triângulo retângulo, se for para descobrir os lados, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Agora, uma coisa muito importante. Muito importante. Eles têm que me dar dois lados para eu descobrir o terceiro. Se eles me derem os dois catetos, eu descubro a hipotenusa. Se eles me derem um cateto e uma hipotenusa, eu descubro outro cateto. Certo? Se eles me derem esse cateto e essa hipotenusa, eu descubro o segundo cateto. Então, a questão que vai aparecer na prova, ela precisa te dar dois dos três lados. São três lados no triângulo, dois catetos e uma hipotenusa. Você tem que saber dois deles. Você descobre o outro pelo Teorema de Pitágoras. Se te derem dois lados, você descobre o terceiro pelo Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Vou fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui para testar. Tá certo? Olha só. Vamos imaginar que esse cateto aqui, ele tenha 3 centímetros de medida. E esse cateto aqui, ele tenha 4 centímetros de medida. 3 e 4. O que é que você faz? A hipotenusa, que é o que você quer descobrir, é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Pronto. O que é que vai acontecer? A hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 16. A hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Ora, você sabe que se está elevando ao quadrado desse lado, vai ter que passar na forma de raiz quadrada do outro lado. Então, a hipotenusa que eu estou procurando, veja, aqui você não achou a hipotenusa. 25 não é a hipotenusa. 25 é o quadrado da hipotenusa. Mas eu quero descobrir qual é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 25. A hipotenusa é 5.
Lembra o que é a raiz quadrada, né? Se você não lembra o que é a raiz quadrada, eu vou mostrar o que é a raiz quadrada agora. Quando você eleva um número ao quadrado, vamos imaginar aqui 4 ao quadrado. A gente já sabe quanto é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. É o 4 multiplicado duas vezes ele mesmo, certo? Isso significa 16. Então, o que nós dizemos sobre o 16? 16 é o quadrado de 4. 16 é o quadrado do número 4. 4 ao quadrado é 16. Ok, então, resumidamente, 4 ao quadrado é igual a 16. A raiz quadrada é o inverso. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 ao quadrado é 16, então a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada é o processo inverso do elevar ao quadrado. Tá certo? Portanto, a hipotenusa, acabamos de descobrir que ela vale 5. Então, a hipotenusa, ela vale 5. Tá certo? Se um dos lados do triângulo retângulo é 3, o outro lado do triângulo retângulo é 4, a hipotenusa é 5. Tem que ser. Certo? E olha só que interessante. Pode ser que esses resultados apresentem números que não são números naturais, números inteiros, números sem vírgula? Pode ser. É um problema, mas pode ser. Vou dar um exemplo simples. Vamos dar um exemplo simples agora de novo de valores aqui para o nosso triângulo. Vamos imaginar que o cateto seja 3. O outro cateto seja 5. 3 e 5. Certo? O que eu vou fazer? Eu quero descobrir a hipotenusa. Quanto é a hipotenusa? A gente já sabe. De acordo com o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado tem que ser o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a 9 mais 25. A ao quadrado é igual a 34. Portanto, a hipotenusa tem que ser a raiz de 34. Olha só, não existe número exato para a raiz de 34. Se você fizer o cálculo, né, da raiz de 34, vai dar a raiz de 2 vezes a raiz de 17. Porque 34 é 2 vezes 17. Bora fatorar. Não tem como sair daqui. Não tem como sair daqui. Tá certo? Então a resposta seria, olha, essa hipotenusa aqui é a raiz de 34. Não tem o que fazer. Então entenda. E olha só, raiz de 34 não é um número exato. Né? É um número irracional. Se a gente fizer um cálculo aqui bem básico, vou fazer um cálculo com vocês aqui, bem básico, certo? Raiz de 34, certo? Olha que número deu. Consegue ver aqui? 5,8309518948. 5,83. Então, mas veja, eu só consegui fazer isso na calculadora. E como você não vai fazer isso na calculadora, 5,83 aproximadamente, né? Aproximadamente, a gente não vai responder isso. A gente vai deixar a resposta assim, na forma de raiz, o mais simplificada possível. Certo? Então, às vezes, dependendo do número que nós temos aqui, o resultado da hipotenusa pode não ser um número natural, pode não ser um número inteiro, pode ser um número raiz de alguma coisa que vai dar um número irracional que tem infinitas casas decimais que a gente não vai saber exatamente quem é. Então, se a resposta der uma raiz que não pode ser calculada, deixa a resposta em raiz que não pode ser calculada. Se a resposta, como no caso passado, deu raiz de 25, eu consegui calcular para 5. Então a resposta é 5. Ok? E aí eu já começo lembrando uma coisa para vocês que eu vou usar para responder as questões agora. Trios pitagóricos. Isso eu mostro a todos os meus alunos porque vai fazer uma
vai facilitar muito a nossa vida. Trios pitagóricos. O que são trios pitagóricos? Trios pitagóricos são conjuntos de 3 números que são todos naturais. Todos naturais, ou seja, não tem raiz, não tem vírgula, feito esse agora, não tem. Trios pitagóricos. Eles fazem uma combinação perfeita de números naturais, como o que eu mostrei agora há pouco, 3, 4 e 5. Então, os trios pitagóricos, ó, vou chamar aqui cateto, cateto, hipotenusa. Pronto. O primeiro trio pitagórico é justamente o que eu mostrei agora há pouco. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Se o cateto for 3, o outro cateto for 4 e a hipotenusa vai ser 5. Sempre. A gente mostrou esse teste agora há pouco. Certo? Outro trio pitagórico. 5, 12 e 13. 5, 12 e 13. Então, se um cateto for 5, o outro cateto for 12, a hipotenusa vai ser 13. Note que a hipotenusa sempre é o maior lado. Eu já falei isso. A hipotenusa sempre é o maior lado. Então, a hipotenusa sempre aparecerá como sempre será, claro, obviamente, o maior lado. Nesses trios pitagóricos, obviamente, também. Então, o que eu estou mostrando com vocês? Eu estou mostrando com vocês números que, se eles forem apresentados na prova, eles são trios pitagóricos. Tá? E aí, ou seja, se eles te derem 2 catetos, se eles te derem o cateto 4 e a hipotenusa 5, o outro cateto é 3, pelo trio pitagórico que está ali, você está vendo, né? Eles te deram um triângulo, ó, um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Aí eles dizem que a hipotenusa é 5, que esse cateto é 4. Se a hipotenusa é 5, um dos catetos é 4, o outro cateto só pode ser o 3, para combinar com o trio pitagórico. Percebe que você consegue enxergar isso? E para terminar, trios pitagóricos, esses são apenas 2. Eu acredito que existam infinitos trios pitagóricos, mas o que mais se cobra em prova é esse aqui. 3, 4 e 5. De vez em quando, os professores botam esse daqui para você dar uma acordada. Né? Então, vê, tem um triângulo aqui. Tem um triângulo retângulo aqui. Aí ele diz o seguinte, a professora diz que esse... Deixa eu ver como fica. Fica assim, ó, o triângulo é mais achatadinho. Ele tem 5, 12 e aqui você já sabe que é 13. Então, olha o que ele diz. Aqui tem 5, a hipotenusa é 13. Ora, se um lado é 5, um cateto é 5, a hipotenusa é 13, então, ó, já tem um cateto 5, uma hipotenusa 13 e o outro cateto só pode ser 12. Nem cálculo você faz. Agora, é óbvio, na prova, você pode dizer assim, né? Você pode escrever assim. 5, 12 e 13 é um trio pitagórico, né? Aí você diz assim, já tem 5 aqui, já tem 13 aqui. Isso aqui é um trio pitagórico. Aí você vai, o trio pitagórico é formado por 5, 12 e 13. Certo? Eu prefiro que você faça o cálculo, obviamente, né? Prefiro que você faça o cálculo. Aí você vai ver como é que se faz um cálculo de um trio pitagórico, sendo fácil de fazer um trio pitagórico. Você vai fazer isso aqui, ó. O cálculo. Era para descobrir o 12, né? Então deixa eu apagar o 12 aqui. Pronto, ó. Ele está dizendo aqui que isso aqui é um x. Isso é um cateto. Então, você vai dizer que 13 ao quadrado, que é a hipotenusa, tem que ser igual a 5 ao quadrado mais o x ao quadrado. Certo? 13 ao quadrado, se você não souber quanto é que é, você vai lá e faz 13 vezes 13. Você vai ter a resposta de que isso é 169. 169 é igual a 25 mais x ao quadrado. Eita, e agora? Bom, aí agora você vai passar o 25 para o outro lado. 169 menos 25 é igual a x ao quadrado. 169 menos 25 é 144. 144 é igual a x ao quadrado. Se 144 é x ao quadrado, você lembra quem é 144? 144 é 12 ao quadrado.
né? Então, isso aqui, 144 é 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Como tem quadrado desse lado, corta, o x que você está procurando é o 12, que a gente já tinha descoberto pelo trio pitagórico. Eu só estou ensinando você a escrever o cálculo, para a professora não reclamar e achar que você está colando, né? Vamos escrever o cálculo. Tudo bem? Então, a gente vai usar agora, lá nas questões, os trios pitagóricos, para você ver, tá? Vamos apagar aqui, rolar a tela para baixo. Aqui está o Teorema de Pitágoras provado com 3, 4 e 5. Veja só. O Teorema de Pitágoras, 3, 4 e 5. Tá aqui, ó. Pitágoras percebeu isso com 3 quadrados. Então, 3, 4 e 5. Ok? A área desses dois quadrados azul e laranja é a mesma coisa, é a mesma área do roxo. Então ele percebeu isso. E esse aqui é o primeiro e mais famoso, como você já sabe, trio pitagórico. Opa, o acento não é aqui, é aqui. O trio pitagórico. Pronto. Nenhuma novidade, já sabemos disso. Vamos agora para... Olha aqui o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é a hipotenusa, B ao quadrado é um dos catetos... Desculpa, A é a hipotenusa, B é um dos catetos, C é o outro cateto. Então, a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao cateto 1 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aqui está o cara que causou toda essa problemática para a gente, esse miserável que descobriu isso num dia, não sei há quantos mil anos, né? Ele descobriu, aqui ó, século VI antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, esse cara criou um problema para a gente hoje, né? Vamos lá, gênio, gênio demais. Bora descer aqui e bora fazer as questões. Utilize o Teorema de Pitágoras para determinar as medidas desconhecidas nos seguintes triângulos retângulos. Eu vou responder esse primeiro da forma tradicional e depois eu vou responder esse primeiro de uma forma mais maceteada, tá certo? A primeira coisa que você precisa descobrir, quem é que está faltando? Quem é que está faltando? Quem está faltando é o lado que está oposto ao ângulo reto. O lado que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, quem está faltando é a hipotenusa. Vamos usar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Então, quem está faltando é o A. Eu vou manter o A aqui. A ao quadrado, eu não sei quem é igual ao primeiro cateto, 6 ao quadrado, mais o quadrado do segundo cateto, 8 ao quadrado. Muito bem. Isso significa que a hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado significa 36. 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, significa 64. 36 mais 64. Isso significa que a hipotenusa ao quadrado é o número 100. 36 mais 64 é 100. Isso significa que a hipotenusa ao quadrado é igual... Você sabe que o 100 é a mesma coisa que o 10 ao quadrado. Olha aí. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, eu posso cortar aqui com aqui e eu chego à conclusão que a minha hipotenusa vale 10. Portanto, a minha hipotenusa vale 10. Esse é o modo natural. Esse é o modo natural de você descobrir a hipotenusa. Vai fazer cálculo. Se esses números forem muito grandes, né? Se esses números forem muito grandes, talvez você tenha cálculos grandes para fazer, multiplicações grandes a fazer, fatorações grandes a fazer para a raiz. Mas é bom você saber quem são os quadrados perfeitos dos principais números naturais. Sei lá, se você memorizou os quadrados
de 1 a 20. 1 é quadrado de 1. 4 é quadrado de 2. 9 é quadrado de 3. 16 é quadrado de 4. 25 é quadrado de 5. 36 é quadrado de 6. 49 é quadrado de 7. 64 é quadrado de 8. 81 é quadrado de 9. 100 é quadrado de 10. 121 é quadrado de 11. 144 é quadrado de 12. 169 é quadrado de 13. 196 é quadrado de 14. 225 é quadrado de 15. 256 é quadrado de 16. E aí vai. Se você lembrar disso, se você não lembrar, pode fazer na hora, né? 16 vezes 16, 17 vezes 17, 18 vezes 18. Aí você pode lembrar na hora cada um desses. É uma opção. Certo? Então, esse é o método normal, esse é o método natural de descobrir a hipotenusa, usando o teorema de Pitágoras. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou mostrar a você uma coisa que é interessante. Relembrando aqui, anote no seu caderno. Relembrando aqui, trios pitagóricos. Trios pitagóricos. O que são trios pitagóricos? Lembra? São combinações de 3 números naturais. 3 números naturais, ou seja, 3 números que não têm vírgula, 3 números exatos. 3 números naturais que formam um triângulo retângulo. A gente conheceu o primeiro e o segundo trios pitagóricos. 3, 4, 5 e o 5, 12, 13, certo? Então, eu vou começar com 3, 4, 5. Cateto, cateto e hipotenusa. Pronto, 3, 4 e 5. Gente, existe um assunto que vocês já viram no 8º ano e que vocês provavelmente vão rever várias vezes ao longo da sua vida, que é semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando todos os lados são proporcionais, quando ele cresce proporcionalmente. Ou seja, vamos imaginar que eu pegue este cateto, e multiplique ele por 3. Se eu multiplicar o cateto 3 por 3, ele vira 9. Se eu fizer a mesma multiplicação com todo mundo, note, se eu fizer a mesma multiplicação com todo mundo, eu mantenho o triângulo retângulo. Eu mantenho o triângulo semelhante. Então, se eu pegar o 4 multiplicar por 3, dá 12. Se eu pegar o 5, multiplicar por 3, a hipotenusa tem que virar 15. Então, veja. 3, o que importa aqui, deixando bem claro, é que todos os lados do triângulo sejam multiplicados pelo mesmo valor. Se todos os lados do triângulo forem multiplicados pelo mesmo valor, o triângulo fica semelhante, ou seja, ele fica com a mesma forma. Então, se isso aqui em cima é um trio pitagórico, todos os lados proporcionais formam um trio pitagórico. Ou seja, 9, 12 e 15 também são um trio pitagórico. O que eu quero mostrar para você agora? O que eu quero mostrar para você nesse momento? Quer dizer que isso aqui é um trio pitagórico. Os 3 juntos formam um triângulo retângulo. Isso aqui também é um trio pitagórico? Sim, isso aqui também é um trio pitagórico. Também forma um triângulo retângulo. E eu vou provar para você. 9, 12 e 15. Anotou? Anota aí no caderno. 9, 12 e 15. Anota esse esquema aí que eu fiz em cima. O 3 multiplicado por 3, o 4 multiplicado por 3, o 5 multiplicado por 3, dão 9, 12 e 15. Como eles são proporcionais, por quê? Porque eles são proporcionais. Porque multiplicar os 3 pelo mesmo número torna eles proporcionais. Proporcional é isso. É multiplicar aqueles 3 pelo mesmo número, dando resultado os 3 de baixo. Certo? Então, 3, 4 e 5 são um trio pitagórico. 9, 12 e 15 são um trio pitagórico. O 3, 4 e 5 eu já provei, né? O 3, 4 e 5 eu já provei. Vou mostrar para vocês aqui de novo, mas está aqui, ó. Cateto, cateto, hipotenusa. 3, 4 e 5. A hipotenusa ao quadrado
tem que ser igual a esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui dá 25, isso aqui dá 9, isso aqui dá 16. 9 mais 16 é 25. Então, beleza. 25 é igual a 25, funcionou. Certo? Então, esse é um trio pitagórico. Bora ver o outro trio pitagórico que eu falei agora. C, cateto, cateto e hipotenusa. O cateto 9, o cateto 12 e o cateto 15. Então, veja só, 15 que é a hipotenusa, desculpa, o cateto 9, o cateto 12 e a hipotenusa 15. Não tem 3 catetos, né? Cateto 9, cateto 12 e hipotenusa 15. 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 9 ao quadrado é 81. 12 ao quadrado é 144. Se você somar agora 144 com 81, bora lá? 144 mais 81. 4 mais 1, 5. 8 mais 4, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 225. Então, 225 é igual a 225. Trio pitagórico. Funciona. A igualdade se manteve, é verdade. Então, esse cara é um trio pitagórico? É. Esse cara é um trio pitagórico? É. Na verdade, todos os trios proporcionais a um trio pitagórico sempre serão pitagóricos. João, quer dizer que se eu multiplicar esse cara por 5, dá 15. Multiplicar esse cara por 5, dá 20. Multiplicar esse cara por 5, dá 25. Isso também é um trio pitagórico? Sim. Se você multiplicar os três, esses três números, 3, 4 e 5, pelo mesmo valor, você criou proporção. Criou proporção, você transformou o outro num trio pitagórico também. Ok? Anotou isso no caderno agora? Tá anotado no caderno, porque tem que estar aí anotado, você entendeu isso. Você entendeu, ó, 3, 4 e 5. Se eu multiplicar por qualquer número, o outro trio que vai ser gerado também vai ser trio pitagórico. Mas você tem que multiplicar pelo mesmo número, certo? Então, 3, 4 e 5. 3 multiplicado por 10 dá 30. 4 multiplicado por 10 dá 40. 5 multiplicado por 10 dá 50. Veja, eu multipliquei todo mundo por 10. Então, isso aqui também é um trio pitagórico. Certo? Agora, a gente já descobriu que essa letra A aqui, essa hipotenusa aqui, vale 10. Agora há pouco a gente descobriu que essa hipotenusa vale 10, porque eu fiz todo aquele cálculo normal que se deve fazer. Mas vê uma coisa aqui, percebe uma coisa para você bater o olho rápido. 6 é igual a 2 vezes 3. Não é não? 6 é igual a 2 vezes 3. 8 é igual a 2 vezes 4. Se não notou ainda. 3 multiplicado por 2. 4 multiplicado por 2. Ó, olha a relação. O cateto é um múltiplo de 3. Esse cateto é um múltiplo de 4. Então, eles têm relação com 3 e com 4. E a relação que eles têm com 3 e com 4 é a mesma. O 3 e o 4 foram multiplicados por 2. Se o 3 e o 4 existem ali, então esse número aqui tem que ter uma relação com 5. Mas ele só será pitagórico se o número que estiver multiplicando for o mesmo. 2 vezes, 2 vezes. É o mesmo. Então, esse cara aqui em cima só pode ser 2 vezes 5. E realmente era 2 vezes 5. A gente descobriu que essa hipotenusa é A. É 10. Então, foi o seguinte, ó, usando o trio pitagórico. 3, 4 e 5. Né? Cateto, cateto, hipotenusa. Se eu multiplicar esse 3 por 2, ele vira 6. Se eu multiplicar esse 4 por 2, ele vira 8. Então, a hipotenusa multiplicada por 2 vira 10.
Eu achei esse cenário. Eu achei 3 vezes 2. Opa, deixa eu... Eu achei o cenário 3 vezes 2. Eu achei o cenário 4 vezes 2. Só faltava para mim a outra parte, que era o cenário 5 vezes 2. Eu chegaria no 10 só olhando. Entendeu? Eu chegaria no 10 só identificando que aquilo é um trio pitagórico multiplicado por 2. Só isso. Bora lá. Bora prosseguir. Então, eu mostrei duas formas de resolver essa primeira questão. Duas formas de resolver. Bora para a próxima. Aqui de baixo é outra que vocês não podem, definitivamente, vocês não podem esquecer essa daqui. Certo? Olha só. Todas as vezes que você for apresentado a um triângulo retângulo em que os dois catetos são iguais, Veja, esse mede 2 e esse mede 2. Pronto. Os dois catetos têm o mesmo tamanho. Tudo bem. Isso significa que você acabou de cortar um quadrado ao meio. Certo? Você acabou de cortar um quadrado ao meio. O quadrado tem lado 2, esse lado mede 2, todos os lados do quadrado medem a mesma coisa, 2, 2. Quando você constrói, claro que o quadrado ele tem a característica de ter todos os ângulos retos, né? Todos os ângulos do quadrado são retos. O que você fez aqui foi cortar o quadrado ao meio. Pronto. E aí você apaga todo o restante que está aqui, né? Foi o que você acabou de fazer. Resultando num triângulo retângulo. Pronto. Um triângulo retângulo que tem os dois catetos iguais. Ele é a metade de um quadrado. Isso me ajuda em quê? Se você algum dia já calculou a diagonal de um quadrado, porque a diagonal de um quadrado você calcula do mesmo jeito como você usa Pitágoras. Eu vou mostrar a você agora. Certo? Eu vou mostrar a você agora. Olha só. O macete é o seguinte. Olha o macete qual é. A hipotenusa, né? Quando a gente tem catetos iguais, a hipotenusa sempre será o valor do cateto multiplicado por raiz de 2. Sempre. Ou seja, se esse cara é 2, a hipotenusa, se esse cara é 2 e esse cara é 2, ou seja, se os dois catetos têm o mesmo valor, a hipotenusa vai ser o valor do cateto multiplicado por raiz de 2. Certo? Só isso. Ah, João, sério? Vou provar. A gente sabe, pelo teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. Não é isso? Eu tenho o primeiro cateto é 2, o segundo cateto é 2. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Você sabe, olha só, pelo que está aqui, 2 mais 2. A gente vai ter aqui, ó, A ao quadrado é igual a 4 mais 4. A ao quadrado é igual a 8. Certo? Pronto. Ok, então A ao quadrado é 8. Então significa que a hipotenusa é a raiz quadrada de 8. Tá vendo? A raiz quadrada de 8 é a resposta. Não foi essa a resposta que você deu. Calma lá, calabreso. Olha só. A raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 4. 8 não é 2 vezes 4? 8 é 2 vezes 4. Quando você tem uma raiz quadrada de uma multiplicação, você pode separar a raiz quadrada. Vai ficar 2, raiz de 2 vezes a raiz de 4. Não pode? Pode. Certo? Quem é a raiz de 2?
É um número quebrado, 1,414, alguma coisa lá, que eu não vou me preocupar com ele. Quem é a raiz do 4? A raiz do 4 é 2. Então, isso aqui fica igualzinho. Raiz de 2 vezes o 2 fora da raiz. Raiz de 2 vezes o 2 fora da raiz. Porque o raiz de 4 virou o 2. Ora, como é que a gente escreve isso? A gente escreve isso assim. 2 vezes a raiz de 2. Se raiz de 2 vezes 2, eu posso escrever 2 vezes raiz de 2. Como eu estou escrevendo um número inteiro e uma raiz multiplicada, eu não preciso escrever o pontinho. É só isso, é só uma diferença. Se eu vou escrever com um pontinho da multiplicação ou não. Então, ó. Tá aí. Todas as vezes que um triângulo tem dois catetos iguais, anote isso no seu caderno agora. Anote no seu caderno agora. Todas as vezes que um triângulo tiver dois catetos iguais, ele é metade de um quadrado, certo? E a hipotenusa é o valor do cateto multiplicado por raiz de 2. Somente isso. Provar de outro jeito? Vamos provar de outro jeito, certo? Vamos imaginar que esse cara aqui seja 5. 5 desse lado, 5 desse lado, certo? Eu estou afirmando que essa hipotenusa vai ser 5 vezes raiz de 2. Estou afirmando. A hipotenusa de um triângulo retângulo, que é metade de um quadrado, sempre vai ser o valor do cateto multiplicado por raiz de 2. A prova disso, vou fazer agora. A hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Certo? Eu não vou nem precisar, veja, eu não vou nem precisar fazer a soma. Eu só vou dizer isso aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a 2 vezes o 5 ao quadrado. Veja, se eu tenho 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, isso não é a mesma coisa que dizer 2 vezes 5 ao quadrado? É. B mais B, 2 vezes B, ou 2B. X mais X, 2 vezes X. 8 mais 8, 2 vezes 8. 3 mais 3, 2 vezes 3. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 2 vezes 5 ao quadrado. Né? Não preciso fazer o cálculo porque eu não quero provar a você. Eu não quero saber o resultado exato. Eu quero provar a você que eu vou chegar ali. Aí, ó. Isso significa que a hipotenusa normal tem que ser a raiz disso tudo, de 2 vezes 5 ao quadrado. A raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu posso separar essa raiz? Posso. Raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Só que a raiz de 5 ao quadrado vai ser cortada, né? A raiz quadrada com o valor quadrado é cortado. Isso vai fazer com que o nosso A seja raiz de 2 vezes o 5 liberto, solto, livre da raiz. 5 raiz de 2. Em nome de Jesus. Tá tudo provado. Ok? Facilita a sua vida, facilita a sua vida, certo? Ainda aqui para trás, ó, para baixo. Vamos lá. Essa aqui. Quem é a hipotenusa? A primeira coisa é quem é a hipotenusa. A hipotenusa é quem está oposta. Quem não toca no ângulo reto. O ângulo reto está aqui em cima. O ângulo reto está aqui em cima. A hipotenusa, portanto, é esse cara aqui de baixo. A hipotenusa é 15. Então, veja só. Cateto, cateto, hipotenusa. A hipotenusa é 15. Esse cateto é 12. O outro cateto foi chamado de C. Eu não sei quem é. Tá aqui. Mas observa. Observa se não dá para fazer mais rápido assim. Eu vou fazer mais rápido do trio pitagórico, depois eu vou fazer do jeito tradicional. Mas olha só. 15 é 5 vezes 3. 12 é 4 vezes 3. A hipotenusa 5
um cateto 4 e eles estão multiplicados pelo mesmo número. Esse cara tem que estar multiplicado pelo mesmo número. Está aqui, vezes 3, vezes 3. Se eu já tenho a hipotenusa 5, o cateto 4, o que está faltando é o cateto 3. Pronto. Então, esse cara aqui, essa hipotenusa aqui é o 5 vezes o número 3. Esse cateto é o 4 vezes o número 3. Esse cateto, para manter proporcional, tem que ser o cateto 3. 3 vezes o número 3. Só pode ser 9. Esse cara vale 9. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Acabamos de descobrir o outro cateto que está faltando. Ah, mas a professora vai aceitar isso? Se você fizer isso aqui, vai. Se você fizer isso aqui do jeito como está, você vai fazer aqui, ó, trio pitagórico. Trio pitagórico. Cateto, cateto, hipotenusa. Aí tá lá, hipotenusa é 15, o cateto é 12. Você percebeu que era vezes 3. Percebeu que era vezes 3. Vai aplicar o vezes 3 também no 3, que é o cateto que está faltando. Resolvido o problema. Né? Mas no jeito tradicional vai ter que ser assim. A hipotenusa é 15. 15 ao quadrado tem que ser igual a 12 ao quadrado mais c ao quadrado. Inclusive, esse foi o exemplo que eu dei quando eu expliquei sobre múltiplos de trios pitagóricos, mais em cima, né? Esse foi o exemplo que eu dei. Então, 15 ao quadrado dá 225. 12 ao quadrado, 144. Mais c ao quadrado. Isso significa que 225 menos 144, eu passei ele para o outro lado, né? Eu passei o 144 para cá subtraindo, vai ter que ser igual a c ao quadrado. 225 menos 144, ó, 225 menos 144 é igual 5 menos 4, 1, 4 para 2 dá 8, esse cara aqui emprestou para esse cara aqui virar 12, né? E aí nós temos 0, 81, pronto. Então, 81 é igual a c ao quadrado. 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é a mesma coisa que o cateto c ao quadrado. Corta quadrado com quadrado. C vale 9. Meu Deus, a gente já sabia. Pronto, c vale 9. Mostrei a você como resolver de um jeito mais prático. Mostrei a você como resolver do jeito padrão, que é o jeito que precisa ser resolvido para que a professora prove, né? Se você fizer o trio pitagórico, entender, explicar lá que é o trio pitagórico, ela vai entender, ou ele está resolvendo pelo trio pitagórico, certo? Se não, ela vai... que eu exijo que você faça teorema de Pitágoras o tempo todo. Paciência. Você descobre pelo trio pitagórico e vai lá e só faz o enfeite. Só escreve esse cálculo aí de cima de enfeite, porque você já chegou à conclusão que era 9 mesmo, certo? Então, está provado aí mais uma vez. Para finalizar, o último dos triângulos desse exercício é um triângulo que também é um trio pitagórico, mas não é um trio pitagórico comum, certo? Aí você tem lá o 25 como hipotenusa, o 7 como um dos catetos. Eu não lembro qual é o terceiro, vou lhe ser sincero, eu não lembro. Eu sei que é um trio pitagórico, mas eu vou lembrar agora. Então, na hora que a gente descobrir quem é B, aí você já anota isso como mais um trio pitagórico, tá certo? Eu mostrei a vocês 2 trios pitagóricos, 3, 4 e 5, e todos os seus múltiplos, certo? Proporcionais. E mostrei o 5, 12 e 13 e todos os seus múltiplos proporcionais, certo? Olha só. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o 25, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é o 25. O 7 é um cateto e o B é um outro cateto. Pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte cálculo. 25 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, tem que ser 7 ao quadrado mais o B que eu estou procurando ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. João, eu não sei isso. Faça o cálculo. Na hora lá, não sei, você faz 25 vezes 25. É isso que significa ser
ser ao quadrado, 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Pronto, fica 125. 2 vezes 5, 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Aí, ó, 5, 2, 6, somado. Pronto, olha aí, 625. Não sabendo, faz o cálculo. 7 ao quadrado é 49. Mais b ao quadrado. Aí agora, eu vou passar o 49 para cá, subtraindo para deixar a incógnita b ao quadrado sozinha. Então, 625 menos 49. 625 menos 49 é igual a b ao quadrado. Vamos subtrair 625, 49. 9 para 15, 6. Esse cara deu emprestado. Né? Esse cara virou 1, porque esse aqui teve que virar 15, pediu emprestado. Certo? 4 para 11, 7. Esse cara aqui virou 5, porque ele teve que emprestar para o 1 virar 11. Certo? Então fica 5 menos 0, 5. 576. 576 é o quadrado de um número. Eu só não lembro se é de 24 ou 26. Eu apostaria... Não, não pode ser do 26. Não pode ser do 26. Por quê? Porque o quadrado do 25 é 625. Então, esse cara aqui é o quadrado do 24. Quer ver? Bora testar. 24 vezes 24. 24 vezes 24, 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então, lá vai. 6. 9 mais 8, 17. Vai 1. 1 mais 4, 5. 576. Portanto, 576 é igual ao b ao quadrado. B ao quadrado é 576. 576 é a mesma coisa que 24 ao quadrado. 24 ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado. Se 24 ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado, então 24 é igual a b. Certo? Então, o nosso amigo aqui é 24. Então, trio pitagórico. Mais um trio pitagórico. Cateto 7, cateto 24, hipotenusa 25. Mais um trio pitagórico. Ok? Está aí provado. Uma das coisas que para a gente poder terminar, finalizar aqui é: como é que eu sei a raiz quadrada de um número? Como é que eu sei a raiz quadrada de um número se ela tem uma raiz exata? Normalmente, nas provas do nono ano, eles vão dar respostas. Trios pitagóricos sempre vão dar respostas naturais. Então, trios pitagóricos sempre vão dar respostas com números naturais, números inteiros, números que não tem vírgula. Não são números irracionais como as raízes. Raiz de 2, raiz de 3, certo? Então, normalmente, as respostas vão ser números naturais. Quando as respostas não forem números naturais, elas são deixadas na forma de raiz. Por exemplo, raiz de 2. A resposta é raiz de 2? A resposta é raiz de 2. Tem muito o que fazer, não. Certo? Mas como é que eu sei? Como é que eu sei que 576, por exemplo, é a raiz de 24? Anote isso para lembrar. Anote isso para lembrar, certo? Veja, você vai chegar num ponto aqui, em que B2 é igual a 576. Então, o B que você está procurando é a raiz quadrada de 576. Quando chegar nesse ponto, aí você vai se perguntar, como é que eu calculo a raiz de 576? Vamos fatorar o 576, certo? Então, limpando a tela, eu vou lhe ensinar a resolver. Ensinar não, né? Vou relembrar você como resolver raiz. Então, você está procurando a raiz de 576. Se você acha que ele é um número natural, você vai fatorar. Lá vai você, ó. 576. 576 dividido por 2. Dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Então, dá para dividir por 2. 576 dividido por 2. Aí você vai fazer isso aqui, ó. 5
7,5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Derruba o 7 para cá. 17 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 17 menos 16 dá 1. Derruba o 6 para cá. 16 dividido por 2, 8. Pronto. Então, aí você faz 8 vezes 2, 16. 16, 0. Divisão perfeita. Então, isso dá 288. Muito bem. 288 pode continuar sendo dividido por 2? Pode. Então, 288 dividido por 2. Essa é fácil. 288. Divide por 2. Fica 1, 4, 4. Não precisa me preocupar. 1, 4, 4. Se quiser fazer a divisão, faz, mas dá 144. 144 dividido por 2 dá 76. 76 dividido por 2 dá 38. É 38? Eita, errei. Olha que besteira eu ia fazer. 144 dividido por 2 dá 72. 72 dividido por 2 dá 36. Então, olha só. Tá vendo? Tentar fazer de cabeça dá erro. Acabei de errar. Eu não errei propositalmente, não. Eu errei porque eu errei mesmo. Certo? A gente vai fazer de cabeça, a gente erra. A melhor coisa, por mais que demore, por mais que seja chato, a melhor coisa é fazer todos os cálculos. Tá certo? Acabei de provar a você que na sua prova você pode errar por causa disso. Tá? 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 2 não dá, só pode por 3, dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Terminei de fatorar. Olha, eu terminei de fatorar. Tá? Olha só o que vai acontecer. O número 576 fatorado, ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. Isso aqui é o número 576 fatorado em fatores primos. Separado, decomposto, como se gosta de dizer, decomposto em fatores primos. Eu separei o quebra-cabeça em pecinhas. Pronto. Agora, olha o que eu vou fazer. O que eu preciso fazer é transformar 576 em algum número que seja elevado por 2. Por quê? Porque, como eu quero descobrir a raiz quadrada de 576, a raiz quadrada de 576, eu tenho que descobrir se o 576 pode virar algum número elevado a 2. Porque se eu descobrir um elevado a 2 aqui, eu consigo cortar isso com a raiz. E aí, a resposta fica x, separado. É isso que eu quero. Eu quero descobrir um número, eu preciso descobrir um número que seja elevado a 2. Que seja igual a 576. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Preste bem atenção que eu vou escrever porque isso você aprendeu agora. Lá já tinha feito, mas aprendeu de novo. Se eu tenho um número elevado a um expoente e essa potência está elevada a outro expoente, então eu tenho que... A gente repete a base e multiplica os expoentes. Concorda? Né? Então, A elevado a N, tudo isso elevado a M, é a mesma coisa que A elevado a N vezes M. Ok. O 3 já está elevado a 2, mas o 6 não está. Eu vou transformar o 6 no número elevado a 2. Veja só. Dois elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2. 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Tudo isso vezes o 3 elevado a 2. Pronto. Do jeito como eu fiz,
eu posso escrever assim. Por quê? Se a multiplicação entre dois números no expoente pode ser transformada nisso, a multiplicação entre dois números no expoente pode ser transformada nisso aqui. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 elevado a 2. Espero que tenham entendido essa parte. Tá. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 3 é 8. Então, isso vai ficar assim, ó. Vai ficar 8 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu vou botar o 3 ao quadrado em azul, porque eu sempre estava trabalhando com ele em azul. Pronto. Veja que eu parti daqui, da fatoração, né? Eu parti da fatoração do 576. Fatorei o 576. Estou trabalhando para que o 576 vire isso. Ó, quando você tem dois números com a mesma potência, com o mesmo expoente, eles não têm a mesma base. Vai ver só. 3 vezes 10 elevado a 4. Você distribui a potência para os dois números que estão se multiplicando. Se dois números estiverem se multiplicando e tiver um expoente dessa multiplicação, você distribui. Vai ficar 3 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Então quer dizer que se eu tiver dois números, João, elevados ao mesmo expoente, eu posso transformá-los nisso aqui, numa multiplicação e com a potência abraçando a multiplicação inteira, pode. Então eu vou fazer isso. Ó. 8 vezes 3 é ao quadrado. 8 vezes 3 ao quadrado, porque eu tenho 8 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É a mesma coisa que ter um número a essa potência, um número elevado a essa potência. Aí eu transformei de volta. Multiplicação elevada à mesma potência. Aí o que é que nós temos? 8 vezes 3 é 24. Então isso aqui vai dar 24 ao quadrado. Eita, quer dizer que o 576 significa 24 ao quadrado? Sim. Então 576 significa 24 ao quadrado. 24 ao quadrado, corta, a raiz de 576 é 24. Eu mostrei como você descobre a partir de não ter ideia. Eu não tenho ideia de quem é a raiz de 576, acabei de mostrar para vocês. E com isso terminamos o nosso primeiro vídeo, que foi sobre Pitágoras e foi sobre uma brincadeirazinha de raiz aí. Eu espero que você tenha entendido e anotado. Se você não entendeu alguma coisa, revê o vídeo. Não perde tempo. Não fica achando, eita, eu vou gastar mais 1 hora revendo o que eu já vi. Mas você só vai gastar essa 1 hora se você não entendeu. E é pelo seu bem, é para você, na hora da prova, ficar ciente de como resolver as coisas, tá certo? Assista esse vídeo de novo se não entendeu, anota as coisas importantes se não anotou. Daqui a pouco tem mais um vídeo agora com as propriedades de potência e raiz para a gente rever, tá certo? Até o nosso próximo vídeo, Deus te abençoe, até lá!